Obrigado, Machoses, excelente apresentação, a experiência dos portos de Angola, com a janela portuária. Eu, se calhar, depois vou também partilhar em 2 minutos a experiência dos portos de Cabo Verde nesse sentido. Sem mais demora, por ouvir ao Sr. Superintendente José Renato para nos fazer, para partilhar connosco também os impactos e os riscos da mudança do clima nos portos públicos brasileiros. Não sei. Bom, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente o convite para a participação desse importante evento, né, representando aqui a ANTAC, que é a agência nacional que regula a parte de transporte aquaviário, tanto marítimo quanto fluvial, e também a exploração da infraestrutura portuária no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre um trabalho recente que a ANTAC está desenvolvendo ainda, que é sobre os impactos e riscos da mudança do clima nos nossos portos públicos costeiros. Tá? Uma pequena contextualização: a estrutura portuária brasileira ela consta de 203 terminais privados, 36 portos organizados, que são nossos portos públicos, 44 estações de transbordo de carga, que são estações privadas que operam principalmente na região amazônica, e 4 instalações de turismo. Essa rede toda se espalha tanto na nossa costa quanto nos nossos rios interiores. Tá? Bom, qual é a importância desse trabalho, né? A gente reconhecer a importância dos portos públicos e da infraestrutura portuária como um todo para o nosso país. Tá? No ano passado, os portos brasileiros movimentaram em torno de 293 bilhões de reais. 95% de tudo que é exportado ou importado pelo Brasil passa pelos nossos portos, o que representa em torno de 14,2% do nosso produto interno bruto. Tá? E a consciência que nós temos que, ao longo dos últimos séculos de desenvolvimento e no crescimento da população humana, né, com a utilização de energias não renováveis, combustíveis fósseis, o nosso clima tem mudado, né? E isso tem impactado o nosso planeta como um todo, a nossa área costeira como um todo, e aí os nossos portos estão inseridos e vêm sofrendo com a intensificação de alguns fenômenos que podem ou já atrapalham as operações portuárias. Então, a partir dessa visão, nós celebramos uma cooperação com a agência de cooperação alemã GIZ para a elaboração desse trabalho. O trabalho ele consta de dois grandes eixos. O eixo 1, que eu vou apresentar agora, e o eixo 2, que a gente está em fase final. Devemos terminar, inclusive, até o começo do mês que vem, e aí a gente vai poder apresentar também os resultados. Tá? A gente contou com a participação do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para fazer toda a abordagem metodológica para as previsões climáticas. E em relação às nossas competências, né, a ANTAC, como agência reguladora, ela tem que tutelar a prestação de serviço adequado, né, e alguns desses atributos de serviço adequado, né, eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade, modicidade dos fretes e tarifas, estão em risco, né, se a gente não tomar as devidas ações para adaptar nossas infraestruturas às mudanças do clima. Tá? Dos 34 portos públicos brasileiros, em torno de 26 são portos costeiros, e desses 26, 21 participaram da nossa pesquisa. Né? Então, eles foram voluntários. Os que não participaram era por uma dificuldade mesmo em obter informações, ou são portos que têm uma movimentação muito pequena. O objetivo é identificar os impactos e riscos da mudança do clima e propor algumas recomendações para a adaptação desses portos.
E depois, ao final dessa primeira fase, identificar 3 portos para fazer estudos de caso piloto, em que a gente aprofunda a análise de cada um desses portos, né? Como critérios para a escolha dos portos, a gente utilizou o ranking, claro, os portos que correm mais, apresentam maior risco climático. Também portos com empreendimentos no nosso plano de parcerias e investimentos, que é um programa do governo para concessão de infraestruturas, e também uma representação geográfica e regional. Então, a gente pegou um porto de cada região do país, região norte, sudeste e região sul. A metodologia adotada, ela contou com uma coleta de informações via formulários, via pedido de dados dos portos, e das bases disponíveis, também a realização de inúmeras reuniões e workshops com os portos, apresentação de resultados preliminares, para depois a gente sair com um produto final. Bom, o risco, né, ele é resultado, né, da interação da vulnerabilidade, da exposição e das ameaças, né? E a gente estudou para cada porto público a vulnerabilidade, a exposição e a ameaça para cada uma das ameaças que a gente identificou nos portos como as mais importantes a serem estudadas, tá? Então, em função da experiência dos portos, né, com a relevância de cada uma das ameaças, né, em função do que vem acontecendo nesses portos ao longo dos anos, foram identificadas como as 2 primeiras, as tempestades e os vendavais, né, como ameaças que já vêm impactando nas operações portuárias e nas infraestruturas. E também a gente escolheu o aumento do nível do mar, que isso claramente já vem acontecendo em função de medidas objetivas. Então, foram essas as 3 ameaças que nós investigamos e que nós estudamos, tá? Tempestades, vendavais e aumentos do nível do mar. Quando a gente fala aqui em tempestades, a gente está falando basicamente em chuvas torrenciais, em chuvas em grande volume. Aqui a gente não está abordando, por exemplo, as descargas elétricas, raios. Então, eu vou abordar aqui, né, alguns resultados de forma rápida. Para vendavais, essa aqui é a nossa a metodologia, né, de uma forma esquematizada. Então, a gente faz a identificação dessa ameaça por meio de uma metodologia própria, a exposição daquela infraestrutura a essa ameaça. Então, ela depende do número de infraestruturas e da movimentação de cargas dessa infraestrutura. E depois a vulnerabilidade, que se divide em sensibilidade e capacidade adaptativa, né? Então, em relação à sensibilidade, as condições da área abrigada, tipo de carga e tipo do porto, e da capacidade adaptativa, medidas não estruturais e medidas estruturais que o porto tem adotado ou não para se adaptar a essas ameaças, tá? Então, dessa forma que a gente tem o resultado cada um dos portos públicos e para 2 cenários temporais, tá? Então, a gente faz uma análise atual, depois para 2030 e 2050, e também para 2 cenários de emissões, tá? O RCP 4.5 e o RCP 8.5, que são cenários otimistas de emissão de gases de efeito estufa, que é o 4.5, cenários pessimistas, que é o 8.5. Então, aí a gente vê a nota, né, de risco de cada um desses portos e como ela vai variando ao longo desses cenários, tá? Por fim, a gente faz um ranking, e a gente vai ter um ranking, né, também que ele varia ao longo dos cenários, tanto temporal quanto de emissões. Para tempestades foi feita a mesma coisa. Aumento do nível do mar, ele é um pouco diferente. No caso do aumento do nível do mar, a gente utilizou um modelo digital que ele
faz uma simulação da elevação do nível do mar e se essa elevação ela causa ou não manchas de inundação ao longo da costa, né? E claro, a gente plota isso nos nossos portos. Aqui a gente pega exemplo de portos do estado da Bahia, o Porto de Aratu, e a gente vê essa mancha aqui como uma mancha potencial de inundação na infraestrutura portuária, aqui no Porto de Ilhéus e, por fim, no Porto de Salvador. Tá? E aí, no caso da elevação do nível do mar, ou a gente tem ou a gente não tem esse risco, né? É tudo ou nada. Né, a nota de risco para cada um dos cenários, cada um dos portos, e, por fim, o ranking de risco para as inundações para os nossos 21 portos públicos. Uma outra análise que foi feita, né, primeiro um estudo, uma revisão bibliográfica e das boas práticas realizadas no mundo, de quais são as medidas de adaptação mais comuns, né, para aquelas ameaças, né? E a gente identificou se elas estão presentes nos nossos portos ou não, tá? E aqui a gente tem desde medidas de adaptação estruturais, tá? E para qual ameaça ela se aplica. Então a gente tem a ANM, que é aumento do nível do mar, tempestade e vendavais, e se os nossos portos já estão aplicando elas ou não, tá? Então a gente vê na última coluna que dessas análises estruturais nenhuma delas é aplicada ainda aos nossos portos. A gente tem medidas não estruturais, tá? Então, por exemplo, a adoção do seguro específico contra a mudança do clima não é utilizado em nenhum dos nossos portos. A abordagem da mudança do clima no plano estratégico do porto, a gente já tem em torno de 30% dos portos. Estabelecimento de um comitê de crise, alguns exemplos aqui, né? Então, várias medidas não estruturais e que demandariam baixo custo também não estão sendo utilizadas nos nossos portos. Então, a gente entende, né, que essas medidas de adaptação elas exigem um esforço regulatório e de política pública, principalmente. Tá? No geral, poucos portos implementam as medidas. As principais são a implementação do monitoramento meteorológico, que isso é fundamental, isso é uma dificuldade que a gente teve na realização de estudos, né? A obtenção de dados meteorológicos. Então, vários portos não têm estações meteorológicas dentro do porto ou próximas ao porto, então a gente tem que pegar estações, a gente teve que pegar estações distantes e fazer algumas interpolações. A abordagem da mudança do clima no plano estratégico do porto também vem sendo feito por alguns, e a realização de reuniões para discutir a adaptação. Ou seja, a gente está ainda numa fase muito embrionária dos nossos portos para a adaptação, né? E nenhum porto relatou adotar seguros específicos relacionados aos impactos da mudança do clima. Isso é um problema que a gente tem no mercado de seguros do Brasil, que é a disponibilidade de seguros para a infraestrutura portuária, sem contar com as medidas de adaptação, né? E quando a gente fala em medidas de adaptação, que é uma coisa muito, muito nova ainda, essa abordagem muito menos. Bom, algumas considerações finais. Os estudos sobre risco climático, eles são muito, muito poucos, né? A gente tem alguns no Brasil relacionados a algumas cidades, a áreas bem, bem pequenas. A gente já experimenta esse impacto, né, nas infraestruturas, o aumento das paralisações, dos episódios de paralisação de operações e o tempo em que essas operações ficam paralisadas vem aumentando em alguns portos. Somente alguns portos adotam medidas de adaptação, e a gente, como agência reguladora, né, a gente não tem o poder ou atribuição de fazer política, né, mas sim de implementar política. Então, aqui, com esse estudo, a gente traz luz a esse problema, né, e, de uma certa forma, a gente vem forçando a
a quem faz as políticas, que no nosso caso é o Ministério da Infraestrutura, a que olhe para esse tema, né, e passe a estabelecer políticas e eventualmente, inclusive, eu acho que serão necessários, linhas de investimento para que essas medidas de adaptações sejam implementadas. Tá? Como eu falei, nós escolhemos 3 portos para o eixo 2, né? Então, considerando aqueles critérios, né, o recorte geográfico, o Porto de Aratu, na Bahia, na região Nordeste, o Porto de Santos, na região Sudeste, e o Porto de Rio Grande, na região Sul. O que será feito, né, nessa segunda fase? O que foi feito, na verdade? A gente está numa fase bem avançada. Então, levantamento do histórico dos impactos associados ao clima e análise de risco climático, né, mais detalhado para cada uma dessas infraestruturas, levantamento da probabilidade das ameaças climáticas, levantamento das infraestruturas portuárias e severidade das ações climáticas em cada uma delas, e aí a apresentação de um relatório que propõe medidas de adaptação para cada uma das 3 infraestruturas, dos 3 portos, e também um manual para o setor portuário como um todo, né? Então, os outros portos que queiram fazer essa análise, esse estudo, eles vão ter um manual que os ajude a fazer esse trabalho. Esses resultados, né, eles foram apresentados numa forma de um relatório executivo, que a gente tem em inglês e espanhol também, e no relatório final, que é um relatório bastante denso, que explica toda essa metodologia e todo esse material disponível na página web da ANTAC. Por fim, a gente participa agora da plataforma Adapta Brasil. É uma plataforma que tem indicadores e índices de risco climático para algumas áreas, né, de atuação no governo brasileiro. Então, a gente tem recursos hídricos, segurança alimentar, segurança energética, saúde, e a infraestrutura portuária foi a primeira inclusão, né, de dados do setor de infraestrutura. Então, toda a base de dados, todos os riscos calculados para cada uma das infraestruturas e para cada cenário, tanto temporal quanto de emissões, para cada uma das ameaças, pode ser consultado por meio dessa plataforma, né? Então, ela pode ser muito útil para os portos, tanto públicos quanto privados, que queiram fazer algum tipo de análise desse tipo. Então, eles já vão partir de um estágio que a gente teve que trabalhar bastante tempo até alcançar. Então, é isso. Eu agradeço muito o convite. Eu tive a oportunidade de participar o ano passado via virtual, né? Felizmente, conseguimos participar aqui de forma presencial hoje. Eu estou aqui com o meu colega Fernando Serra, que vai participar de um painel amanhã, falar um pouco mais sobre a ANTAC e as nossas estatísticas, tá? E eu já me convido, engenheiro Cacho, a fazer a apresentação desse segunda parte do nosso trabalho no próximo congresso aqui, e trazer esses resultados mais detalhados para cada um dos nossos portos, tá bom? Muito obrigado.